Ei, estudante, e aí, você quer aprender a estudar do jeito certo? Então, olha só, um ponto de partida é aprender os princípios de aprendizagem. E aqui nesse vídeo eu vou começar uma série para falar para você, para te mostrar quais são os 6 princípios de aprendizagem que servem para reger todo o teu estudo. Quando você conhece os princípios, fica mais fácil conduzir seus métodos, sua rotina e suas estratégias de estudo visando a aprendizagem. Então, me acompanha nessa série que a gente vai ver aqui bastante coisa aplicada à sua rotina. E na aula de hoje, nesse primeiro momento, eu vou começar com você te apresentando quais são os princípios e já te dou exemplo sobre o que é o primeiro deles e como você aplica na sua rotina. Então, para isso, deixa eu abrir aqui o meu quadro. Olha só, sobre os princípios de aprendizagem. O que você tem que entender? Para começar, vamos pegar aqui uma premissa, né? Quando a gente fala de princípios, né, o que são princípios? São regras que vão nortear todo um processo. Você tem aí teus princípios de vida, teus princípios morais, e existem da mesma forma os princípios de estudo, né? Então, primeiro ponto aqui, ó. Vamos utilizar essa frase do Harrington Emerson que fala sobre isso. Diz aqui, ó: pode haver 1 milhão de métodos, mas os princípios são poucos. Quem compreende os princípios pode escolher com sucesso seus próprios métodos. Quem experimenta métodos ignorando os princípios, com certeza terá problemas. Olha um erro de digitação aqui. Então, basicamente, qual que é o ponto crítico aqui? Os princípios, eles servem para sustentar métodos. Então, muita gente que me procura nas redes sociais me procura buscando métodos de estudo. Só que cada método de estudo, se você puder classificar, ele está ali relacionado a um princípio que sustenta ele. Então, para você, estudante, é muito mais importante para a tua autonomia, para a tua independência de estudo, você primeiro conhecer os princípios. E os princípios de estudo quais são? Eles são esses aqui, ó. Primeiro, princípio número 1 diz que a aprendizagem ela é gradual. 2, a aprendizagem é cumulativa. O terceiro princípio, a aprendizagem ela é dinâmica. O quarto princípio diz que a aprendizagem é global. O quinto princípio diz que a aprendizagem é pessoal. E, por fim, o sexto princípio diz que a aprendizagem ela é contínua. Eu escolhi essa sequência, na verdade, para apresentar os 6 princípios, porque eu acho que ela é uma sequência mais didática. Tá? É melhor você aprender nessa sequência. Então, primeiro gradual, depois cumulativo e assim por diante. E nesse vídeo de hoje, eu quero te mostrar o que é o princípio da gradualidade, né? Para a gente ver um por um em aulas distintas. Então, vamos começar desse aqui. A aprendizagem é um processo gradual. O que significa isso? Vamos imaginar aqui, para começar, uma situação, sei lá, de karatê, taekwondo, jiu-jitsu, capoeira, alguma arte marcial que tenha graduação por faixas ou cordas, no caso da capoeira. Então, imagina o seguinte, quando você é faixa branca, o que significa isso? Significa que você tem ali um nível de conhecimento iniciante pelo qual você precisa passar para só daí chegar na próxima faixa, digamos a faixa amarela. Então, o que é conhecimento ser gradual? Significa que você tem que passar por etapas de aprendizagem, né? Ou seja, quando a gente fala aqui do conhecimento, da construção de um conhecimento, você tem que entender que a construção desse conhecimento é gradual. Primeiro você é faixa branca em biologia, depois você fica faixa amarela em biologia, depois você vira faixa verde em biologia, aí você vira faixa, sei lá, vermelha em biologia, e assim vai indo. Então você tem que gradualmente construir teu conhecimento etapa por etapa. E o princípio que vem aqui, como principal ponto, é o quê? É o que a gente vai chamar de pré-requisito. Então, isso aqui é a palavra-chave desse princípio. Todo conhecimento tem um pré-requisito para que você aprenda. O que é um pré-requisito? O pré-requisito é um conhecimento prévio que sustenta ele. Então, por exemplo, para você aprender biologia, você tem que ter noções básicas de ciências. Quando você aprende, por exemplo, em biologia, alguma matéria como genética, para você aprender genética, você precisa antes aprender o que é uma célula,
Você tem que aprender antes o que é metabolismo celular. Você tem que aprender o que é material genético, o que é o núcleo celular, o que é mitose, o que é meiose. Então, o que é pré-requisito? É aquele conhecimento que você precisa adquirir primeiro, para só depois adquirir o próximo. Então, imagina só. Você aprende um conhecimento, vamos chamar de conhecimento A. Você aprendeu o que é uma célula. Aí, depois que eu aprendi o que é uma célula, eu posso aprender o quê? O próximo conhecimento, que é, sei lá, as estruturas citoplasmáticas. Aí, depois eu aprendo os movimentos de membrana da célula. Aí, depois eu aprendo o que é, por exemplo, o núcleo celular. Aí, depois que eu aprendi o que é núcleo e todo o resto que veio para trás, aí sim eu consigo aprender o quê? Eu consigo aprender o que é, por exemplo, DNA. E assim vai indo. Por quê? Porque a aprendizagem, vamos pegar aqui uma definição, né? A aprendizagem, ela é o quê? Ela é um processo de aquisição de novos conhecimentos. Então, vamos pensar assim. Quando eu aprendo uma coisa nova, vamos chamar o conhecimento novo de B. A aprendizagem é o processo de aquisição de um novo conhecimento que perdura através da memória. Só que esse novo conhecimento, para ele conectar na tua memória, ele precisa se conectar em algo que já existe. Então, a gente pode ter aqui uma formulinha da aprendizagem que é o quê? A mais B é igual a C. Então, o que significa isso? A, ele representa o pré-requisito. É aquilo que eu já sei. Então, eu já sei o que é uma célula. Graças a isso, o meu novo conhecimento, ele tem aonde grudar. Ele tem aonde se assimilar, onde se associar. Então, esse novo conhecimento, ele precisa do pré-requisito. E aí, quando isso acontece, o conhecimento novo e o conhecimento velho, eles se renovam e se transformam nesse conhecimento renovado, certo? Então, o que é aprender mesmo? A aprendizagem é um processo de assimilação de novos conhecimentos ou habilidades que perdura através da memória. E uma condição para você aprender uma coisa nova é que essa coisa nova precisa se relacionar com o conhecimento prévio. Então, esse é o princípio da gradualidade. E isso explica, por exemplo, por que às vezes tanta gente tem dificuldade com matemática. As pessoas querem aprender matemática avançada, mas não sabem nem a matemática básica. Se eu não sei a base, eu não sei o avançado. A gente escuta muito isso como professor, né? A gente fala assim, o fulano, coitado, ele não consegue aprender direito a matéria, por quê? Porque ele não tem base. Então, assim, o que é o conhecimento ser gradual? Gradual quer dizer o quê? Que você faz, por exemplo, lá, a primeira série do ensino médio, e tudo que você aprendeu na primeira série vai servir para você aprender conteúdo novo na segunda série. Se você levou a tua primeira série na brincadeira, a segunda série vai ser difícil. Se você levou a segunda série na brincadeira, o terceirão, a tua terceira série do ensino médio, vai ser mais difícil ainda. Por quê? Porque gradualmente você não aprendeu os pré-requisitos. A mesma coisa acontece na faculdade. Você passa pelo primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período e por aí vai. Cada período, cada próximo período, depende dos conhecimentos gradualmente aprendidos do período anterior. Então, aquilo que você sabe determina o que você consegue aprender. Inclusive, aquilo que você não sabe determina o que você não consegue aprender. Esse é o princípio da gradualidade. Então, na prática, o que isso muda na tua vida de estudo? Na prática, tu vai fazer isso aqui, ó, então, para utilizar esse princípio a teu favor. Toda vez que você tiver um conteúdo novo, o que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você pegue um caderno, uma folha de caderno, e digamos que aqui é o teu controle, você vai fazer um controle de estudo agora, tá? Então, digamos que aqui é teu controle de biologia. Tu vai pegar ali uma folha de caderno e você vai escrever biologia, por exemplo, ou a matéria que você estiver estudando, todas as matérias que você estiver estudando. E aí você vai colocar ali, por exemplo, sei lá, uma referência e um conteúdo. E aí você vai fazer o quê? Você vai botar assim, eu vi ali o capítulo 1. Aí você vai escrever que o capítulo 1 foi célula. Agora eu vou ver o capítulo 2, que é citoplasma.
E assim vai indo. Então, você vai colocando ali a referência e escrevendo o que, que ele é. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou registrando a sequência lógica de conteúdos que eu estou estudando, certo? E isso também é um ponto importante. Quando a gente fala do princípio da gradualidade, ele dá para a gente o quê? A noção de que o conhecimento ele tem uma sequência lógica para ser aprendido. Se eu vou aprender biologia, por exemplo, eu não posso aprender biologia começando pela aula de embriologia. Por quê? Porque para eu saber embriologia, tem vários conhecimentos prévios anteriores. Eu não posso ter a primeira aula de biologia da minha vida sobre sistema cardiovascular, porque para eu entender o que é o sistema cardiovascular, eu dependo de outros conhecimentos prévios. Então, existe o que dentro do conhecimento? Uma sequência lógica. Se você quer aprender sobre oratória, você tem uma sequência lógica para aprender sobre oratória. Se você quer aprender alguma coisa sobre programação em alguma linguagem, com certeza existe uma sequência lógica para aprender esse conteúdo que precisa ser respeitado. Então, isso é um problema na educação, principalmente quem estuda por conta própria. Né? As pessoas elas não sabem qual é a sequência lógica para aprender um conteúdo. Então, se eu vou aprender matemática, existe um primeiro conteúdo necessário que fundamenta todo o resto. Se você desrespeitar isso ou ignorar isso, você vai ter problemas na tua compreensão, certo? Então é importante você registrar essa sequência, esse caminho que você percorreu. Então isso aqui é uma primeira atividade prática. Você precisa ter um registro da sua trilha de aprendizagem. Precisa ficar claro para o teu cérebro qual é a sequência lógica de conteúdos que você já estudou. Isso é um primeiro ponto. O que eu faço agora com essa sequência lógica? Se a aprendizagem ela é gradual e se cada conhecimento que eu tenho serve de base para eu aprender um novo conhecimento lá na frente, o que significa isso? Significa que todo o conteúdo que eu já estudei, eu preciso que ele permaneça na minha memória para que ele sirva de pré-requisito para o novo conteúdo. Então, se eu aprendi o conteúdo 1, 2, 3, 4 e 5, com certeza eles serão necessários em algum ponto para eu aprender o conteúdo número 6. E isso quer dizer o que então? Que toda vez que eu tenho que estudar um novo conteúdo ou aprender um novo conteúdo, o primeiro passo lógico para aprender esse novo conteúdo é fazer uma revisão do velho conteúdo. A gente chama essa revisão de retomada. Então, essa é a segunda dica que eu te dou no sentido prático para melhorar a tua rotina de estudo. A primeira dica é: faça a sua trilha, tenha ela escrita, certo? A segunda dica é: faça revisões de retomada. O que é isso? Toda vez que você vai pegar um novo conteúdo para estudar, você precisa, antes disso, revisar, sei lá, pelo menos os últimos 3 conteúdos prévios que vieram gradualmente antes dele. Então, você tem ali tua trilha escrita. Então, se eu vou aprender o conteúdo 6 sobre, sei lá, mitose, o que eu faço antes de aprender mitose? Eu venho aqui e reviso o conteúdo 5 sobre DNA. Eu reviso o conteúdo 4 sobre núcleo celular. Eu reviso o conteúdo 3 sobre membrana plasmática, por exemplo, certo? E como que eu faço essa revisão? Para a revisão de retomada, você pode simplesmente fazer releitura. Agora, olha só, presta bem atenção aqui para você não me condenar. Releitura. A revisão de retomada, ela tem como única intenção pedagógica lembrar você, por consulta mesmo, quais foram os conteúdos prévios antes do novo conteúdo. É tipo quando você vê uma série, né? Que tem lá o novo episódio, e antes de você começar a assistir o novo episódio, tem aqueles 30 segundos que recapitulam os principais acontecimentos dos episódios anteriores que servem como pré-requisito para você entender o novo episódio. Então, neste caso apenas, a releitura está autorizada. Tá? Estou falando isso por quê? Porque a gente sabe que, do ponto de vista da neurociência da aprendizagem, leitura e releitura de conteúdo é inútil para propósitos de revisão e manutenção de memória, certo? É inútil. Leitura e releitura gera o que a gente chama de ilusão de fluência. Mas nesse caso da revisão de retomada, onde o único propósito é realmente despertar ali aquela memória do que veio antes, nesse caso tudo bem.
né? Você não precisa usar para revisão de retomada nenhum tipo de estratégia de prática de recuperação de informação. Você não precisa usar recordação ativa, não precisa fazer teste, não precisa resolver questão, não precisa fazer flashcard, nada disso. Para revisão de retomada, a simples releitura basta. Então você pega lá um resuminho que você tem, que nem precisa ser um resumo completo, pode ser uma super síntese, alguma coisa assim. Aí você rapidamente, em 1 minutinho, 30 segundos, você revisa ali o conteúdo 5, revisa o conteúdo 4, revisa o conteúdo 3. Pronto. O que aconteceu agora? Agora, lá no teu cérebro, você reativou as redes neurais, você tornou elas ali explícitas, digamos assim. Você ligou, né, uma luz dentro da sua memória e a sua memória agora lembra que esses conhecimentos prévios aqui foram recrutados para alguma coisa. E agora que esses conhecimentos prévios foram recrutados para alguma coisa, fica muito mais fácil aprender esse conteúdo novo e relacionar ele com o conteúdo prévio, certo? Então essa revisão de retomada é para quê? É para facilitar o que a gente chama de codificação da aprendizagem. O que é codificar a aprendizagem? É quando você tem contato com um novo conteúdo e aí você pega essas novas informações que você está aprendendo e utiliza elas, né? O teu cérebro processa elas de forma que elas tenham algum sentido e significado. Só que isso é melhor, né? Aproveitar essa codificação tem uma qualidade maior quando ela acontece relacionada aos conhecimentos prévios, né? No momento da codificação, você usa o que a gente chama de memória de trabalho para quê? Para conectar o novo conteúdo com o velho conteúdo. Você cria essas associações. E quando você tem clareza do que é o velho conteúdo, quando você tem clareza de qual é o conhecimento prévio, que serve de pré-requisito para essa nova aprendizagem, fica muito mais fácil estudar, certo? Então, esse é um princípio básico. O terceiro ponto é a simples manutenção desse conhecimento prévio, né? Então, além de ter uma trilha e de fazer as revisões de retomada, é importante você fazer as revisões de final de semana, aí sim com recordação ativa, com resolução de simulados, aplicação de questões, aplicação de testes. É importante você manter isso aqui dentro de um esquema de revisão geral, só que agora com o propósito de manutenção mesmo da memória, né? Então, a revisão ativa nesse caso. Por quê? Porque esse conteúdo gradualmente acumulado aqui, ele é necessário para você continuar aprendendo. Por quê? Qual é mesmo um princípio de aprendizagem dentro disso aqui? Você precisa de um conhecimento prévio para conseguir aprender um conteúdo novo. Então, se eu não faço revisão, aqueles conteúdos que eu já estudei vão se perdendo. E quando eles vão se perdendo, eu vou dificultando a aprendizagem de qualquer outro novo conteúdo. Então, se eu quero ser uma pessoa que tem facilidade de aprender qualquer coisa, eu preciso, antes de qualquer coisa, fazer manutenção e guardar. Eu preciso fazer retenção de qualquer outra coisa que eu já tenha aprendido, certo? Então, você tem que fazer a tua trilha de aprendizagem, fazer retomadas toda vez que você vai ter contato com um novo conteúdo e fazer revisões de manutenção no final de semana. Para quê? Para fazer essa revisão cumulativa de tudo que você já estudou na vida. É óbvio que você não vai pegar num sábado e revisar todos os conteúdos da tua vida de biologia. Você vai fazer isso de forma parcial, né? Através de simulado e resolução de provas, por exemplo. Tá? Então, esse é um ponto. E uma quarta orientação prática aqui que você pode utilizar também é o seguinte: se você tem que aprender um conteúdo novo e se você sabe que ele tem pré-requisitos, você pode fazer simplesmente uma reflexão, né, um pensamento toda vez que você vai aprender um novo conteúdo e se perguntar, fazer uma lista, quem sabe, né? Você pode pensar o seguinte: se eu vou ter aqui um conteúdo novo para estudar, o que eu posso pensar? Deixa eu trazer a tela para cá. Se eu tenho aqui um novo conteúdo para aprender, eu tenho que pensar o seguinte: qual é ou quais são os conhecimentos prévios que eu preciso saber para aprender esse conteúdo novo. E aí, para isso, você faz o quê? Faz uma lista. A gente chama isso de aprendizagem geradora. Então, você pega e faz uma lista. Então, se eu vou aprender um conteúdo novo sobre mitose, eu já tenho alguma base ali, uma noção do que pode ser mitose. Então, eu penso assim, para saber mitose, provavelmente eu vou ter que saber o que é célula, o que é ciclo celular, o que é cromossomo, o que é DNA, o que é material genético.
Aí você pensa, eu sei disso? Se eu não sei disso, você vai lá no teu material, revisa rapidamente. Por quê? Porque esse esforço de trazer para a tua memória o conhecimento prévio facilita a aprendizagem do conteúdo novo, tá bom? Então, essas são 4 orientações práticas para você utilizar o princípio da gradualidade, beleza? Se você fizer isso, eu te dou certeza que vai ser muito, muito, muito mais fácil você aprender qualquer novo conteúdo. E, de novo, a maioria das pessoas se enrola para estudar e aprender qualquer coisa porque ignora esses princípios, porque ignora a gradualidade, porque ignora que todo novo conhecimento depende de um conhecimento prévio. As pessoas não cuidam daquele conhecimento prévio que elas já têm. As pessoas não fazem revisão. E, por conta disso, elas sozinhas dificultam a aprendizagem de qualquer novo conteúdo. Tá bom? Então, esse é o princípio da gradualidade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um textinho que aborda isso de forma didática e vou deixar também como referência a fonte aqui de alguma literatura para você pesquisar e saber mais sobre isso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e não esquece, isso aqui é uma série. Daqui para frente tem mais vídeos sobre outros princípios. A gente se vê por lá.